Então vamos lá, boa noite. Eu sou a professora Ana Paula e hoje a gente vai conversar um pouco sobre sociologia. Eu vou apresentar os conceitos básicos da sociologia, tanto a sociologia antiga, a moderna, a medieval e a contemporânea. Quais são esses conceitos? O primeiro conceito apresentado pela sociologia é o conceito de universo. Então, para a sociologia, o universo é um conceito que pressupõe que o universo é um ser totalmente ordenado, composto de beleza e harmonia. Então, esse conceito ele está muito presente na sociologia, que o universo ele é um lugar onde ele é totalmente ordenado, ou seja, as forças elas se organizam, é como se uma lei natural, a gente pode pensar até na física, organizasse tudo para que as coisas pudessem se encaixar ao longo da nossa vida, e também é um lugar composto de beleza e harmonia. As forças vão conspirar num lugar tranquilo para que o ser humano que convive no universo tenha uma vida plena e harmônica mediante os acontecimentos e ao longo da existência. O outro conceito é o conceito de natureza, e esse conceito ele pressupõe dois aspectos fundamentais. O primeiro é que a natureza ela organiza todas as coisas, e o outro conceito é que todas as coisas são reguladas através da natureza, ou seja, a natureza criou todas as coisas e ela coordena, ela organiza todas as coisas para que o universo seja um ambiente totalmente harmônico e cheio de beleza, e essas belezas a gente pode dizer que são belezas naturais através da natureza. O outro conceito é o conceito do princípio. O que isso quer dizer? O começo das coisas, como cada coisa se originalizou e qual a representação das coisas para o universo e para a natureza, ou seja, quando começou e qual a representação disso, qual a importância do princípio para todas as coisas. E o último conceito é o conceito de razão, e esse conceito ele pode ter um sinônimo, e o sinônimo de razão é o sinônimo de conhecimento, verdade, e esse conceito ele é da filosofia antiga e que tem característica principal entender o porquê da coerência do mundo, ou seja, da verdade do mundo. Então, essa representação desses conceitos básicos, ele levou à evolução da filosofia que nós conhecemos hoje, a filosofia moderna, e a filosofia respondendo todas as nossas indagações, ou seja, todas as perguntas que vão nos inquietar, que vão nos incomodar, são perguntas oriundas da filosofia, e é isso que ela pressupõe, descobrir cada coisa e entender cada coisa através da razão, e essa razão a gente vai dizer que tem como sinônimo a palavra verdade, e essa palavra verdade ela tem uma grande representação na filosofia, porque essa é a nossa busca, entender a verdade. E aí, lá na apostila, a gente vai encontrar elementos como, por exemplo, de uma historinha, e essa historinha ela vai representar o nível de verdade que a filosofia está apresentando através da historinha. Então, a historinha ela vai falar da natureza e a evolução dos homens. Então, vai contar que os homens eles gostam de conviver, ou seja, de habitar em coletividade, e isso tem uma razão que é a razão de estar próximo da natureza e de buscar a verdade da existência, ou seja, a verdade que é uma representação maior do que viver. O autor vai dizer aqui que entender coisas que estão tão obscuras ou que estão tão longe é a necessidade humana quando nós buscamos o conhecimento da filosofia. Então, a filosofia, com esses princípios, ela tem esse intuito de fazer com que a gente comece a se questionar, a perguntar a razão de cada coisa através dos conceitos básicos e qual a representatividade desses conceitos ao longo da nossa vida. E aí a gente pode dizer que a nossa evolução humana
ela tem essa representação do entendimento dos conceitos básicos e qual a importância desses conceitos na nossa representação de busca pela verdade absoluta, que é a proposta da filosofia. Então eu vou perguntar para vocês se alguém já leu O Mundo de Sofia. Eu tenho certeza que várias pessoas vão dizer sim, já li. Então lá na representação do Mundo de Sofia, a gente pode entender exatamente cada conceito disso e o significado da filosofia. Então o conceito de universo é a nossa representação num lugar ordenado e coordenado e composto de beleza, onde todas as forças vão cooperar para que tenhamos um ambiente tranquilo, harmônico, ou seja, a atração natural das coisas. O outro conceito lá de natureza é a natureza que nós conhecemos, que lá em Sociologia a gente estudou na Tragédia dos Comuns como um conceito de recursos naturais. Então esse conceito ele é muito próximo da gente, nós que moramos na Amazônia. É um conceito que nós falamos muito, por quê? Porque é a nossa representação, é o nosso cotidiano. E aí, eu já perguntei para vocês, quem tem alguma ligação com a zona rural? Então, isso é tão presente, né? A gente pode dizer, eu já tive vivência, passei férias, ou morei. A gente tem alunos que moram na zona rural, a gente pode dizer isso. Eu recebi um vídeo há umas 3 semanas atrás da Samara, uma das nossas alunas, tirando leite na vaca, e ela me mandou esse vídeo dizendo, olha, aqui é a Samara, eu tô mandando esse vídeo para vocês e esse é meu cotidiano. Então é a nossa representação de estar próximo dos recursos naturais da natureza, de conhecer, de entender, e o autor vai dizer também que é uma busca de verdade, quando a gente entende o porquê da natureza, o porquê de cada coisa, e a gente pode ir muito além e entender o calendário agrícola. O que é o calendário agrícola? É qual estação vai dar cada fruta que a gente conhece da nossa regionalidade. Eu vou dar um exemplo do jambo, que é uma fruta que eu adoro, então tenho certeza que todo mundo vai se identificar, e vai dizer que esse conhecimento da natureza é esse conhecimento da gente saber. E a gente tem apenas 2 estações do ano definido, que é o inverno amazônico e o verão. Então a gente entende como a nossa natureza, como os nossos recursos naturais e essa disponibilidade de recursos, qual é a representação para o nosso cotidiano. O outro conceito lá, o princípio, é como cada coisa começou e o porquê de entender por que começou e como essa representação do início ela é importante para a sociologia. E o último conceito, que é o conceito de razão ou verdade, que é um conceito que nasceu lá na filosofia antiga, e ele está muito presente porque a gente quer muito saber o porquê de cada coisa. É a nossa representação, que é a nossa busca por conhecer a filosofia, que é a nossa busca pela verdade. Então, se vocês quiserem fazer uma leitura, na página 25 da apostila que vocês trabalharam já, fazendo a resenha, e que a gente trabalhou já lá na sala de aula, até quando a gente estava lá naquele tempo muito feliz que a gente passou na faculdade. Foram poucos dias, mas foi muito marcante, porque o calor humano é muito fácil das coisas acontecerem, né? A gente olha nos olhos e é muito mais fácil. Então é a apostila Introdução à Filosofia, a história da filosofia antiga. Então, se vocês quiserem ler esse texto, é um texto muito fácil de ser lido. Ele dialoga com vários conceitos e evolução da filosofia, e uma representação da gente entender o porquê da representação da filosofia estar presente na nossa vida, essa nossa inquietação de querer saber as coisas. Uma coisa que eu sempre falo é quando a gente é criança, a gente tem essa curiosidade, ela está muito mais aflorada, né? A gente quer entender o porquê de cada coisa, a gente sempre está muito disposto a saber cada coisa, perguntar por que isso, por que aquilo, e aí ao longo da nossa vida a gente vai se acostumando com o conhecimento, e aquela vontade de conhecimento, de questionar tanto, ela vai ficando longe. Isso, para os filósofos, é muito ruim, porque a gente deixa de entender a filosofia, ou seja, a gente deixa de entender a verdade, porque com o nível de conhecimento nós nos julgamos capazes de conviver, de viver, de existir, sem precisar tanto entender o conhecimento. Ou seja, num determinado ponto da nossa vida, ou momento da nossa vida, nós deixamos de ampliar o nosso nível de conhecimento, que a gente falou um pouquinho atrás na aula de Sociologia,
de buscar o capital humano, porque nós vamos nos julgarmos entendendo o mundo que vivemos e a gente não quer mais conhecer tanto. E essa coisa de não buscar tanto conhecimento vai nos deixando longe da razão. É isso que os filósofos vão falar lá no Mundo de Sofia, que é o lado ruim do nosso amadurecimento, ou seja, do nosso crescimento. Lá na nossa infância, o conhecimento ele está muito aflorado, nós estamos muito dispostos, muito disponíveis a entender o conhecimento. Então é isso, pessoal. Boa noite. Espero que a gente se encontre amanhã. Espero que esse semestre ele termine de um jeito bem tranquilo para todo mundo, apesar de tudo o que nós estamos vivendo, desse momento tão difícil e tão atípico, com crise sanitária, com crise econômica, com tantas outras coisas acontecendo. Eu espero que no final a gente tenha um aprendizado de tudo isso e que isso venha servir para a nossa vida, enquanto indivíduo social, que isso venha somatizar para que a gente possa ser pessoa melhor, indivíduo melhor, e que a gente possa conviver muito melhor com as outras pessoas e que isso venha nos modificar e que tenha um sentido para que a gente possa entender o porquê das coisas. Então é isso, boa noite e até a próxima.